103. Leões são sempre leões. Portanto, é evidente que um leão tem um desenvolvimento próprio, e a raça do leão nunca foi nem será outra coisa senão ela mesma. A isso vem o contra-argumento. Admitindo que um lobo e um leão sejam dois seres com imensas diferenças, também há diferenças entre dois leões, e até mesmo entre o mesmo leão em momentos diferentes. Assim, a marca pela qual as espécies de leão e lobo aparecem como coisas separadas é apenas quantitativa. Se alguém conseguir apontar os ancestrais deste leão e daquele lobo e, indo cada vez mais longe, apresentar as diferenças entre eles cada vez menores, e descobrir um período no passado distante quando ambos tiveram um ancestral comum, então a unidade de ambos é tão inegável quanto a dos dois braços do delta de um rio. Isso pode ser antecipado, porque o exame microscópico mostra que as menores partes do leão e do lobo pertencem ao mesmo tipo de vida, têm a mesma substância, os mesmos hábitos e habilidades, formam os mesmos ou pelo menos órgãos muito semelhantes e seu currículo é o mesmo. Para dar peso a esse argumento, é necessário buscar o ancestral comum do leão e do lobo. Mas como isso é possível, já que seus descendentes divergem tanto que ele só pode ter existido no passado antigo? Essa dificuldade pode ser superada. O homem não é apenas capaz de ver o futuro, mas também tem a capacidade de trazer o passado de volta à vida. E isso acontece de acordo com o mesmo princípio que rege sua expectativa. Ao supor que o que persiste persistirá, também expressamos a suposição de que os personagens duradouros persistiram no passado. Somos nós. Portanto, se um ritmo constante de eventos é descrito por alguma lei, isso não apenas prevê o futuro, mas também, se considerarmos a lei negativa, por assim dizer. 104. Interpretando os valores da época, mostra-nos os acontecimentos que já se passaram há muito tempo. Dessa forma, nosso conhecimento do passado depende de nosso conhecimento do futuro. As leis que nos ajudam na expectativa também têm o poder de levantar o véu que paira sobre o passado. Assim, vamos supor que a Terra esteve sujeita às mesmas mudanças lentas nos tempos antigos como está agora. Então, estudando a Terra e suas transformações, a antiga superfície da Terra pode ser reconstruída. Agora a Terra está constantemente coberta por uma fina camada devido ao desmoronamento das montanhas. Assim, a velha superfície da Terra está enterrada sob camadas. Tais argumentos, seguidos por muitos outros baseados no princípio acima, revelam a superfície de épocas anteriores. E lá você encontra esqueletos de animais daquela época, além de moldes de argila que há muito se preservam. Se ainda assumirmos que a estrutura dos animais daquela época é regida pelas mesmas leis que o anatomista enuncia hoje, então podemos entender esses animais por anatomia comparada de acordo com sua estrutura e seus hábitos de vida. Podemos olhar para os últimos milhões de anos e reconhecer sua história, pelo menos em linhas gerais. E então descobrimos que de fato ocorreu um desenvolvimento no qual leões e lobos surgiram de ancestrais comuns por meio de ligeiras modificações progressivas. Durante essas épocas, se não se encontram vestígios do nosso leão e do nosso lobo, então há seres que têm o germe das duas características comuns, e nas épocas seguintes há ligeiras diferenciações desses seres que apontam para o leão de um lado e o lobo no outro. Essas pequenas diferenças nos seres que se seguem podem agora muito bem ser interpretadas como um desenvolvimento do mesmo tipo, pois os descendentes de uma criatura mostram essas pequenas diferenças ainda hoje, tanto entre si quanto contra seus ancestrais. Afinal, a ciência da procriação baseia-se em adaptações tão lentas como aquelas sob 105 mão do Criador para mostrar as gerações sucessivas de uma criatura em desenvolvimento ascendente. É natural que tal prova não possa ser completamente bem-sucedida. Afinal, o passado apagou seus vestígios de forma que são difíceis de discernir com o olho humano. Nesse ponto, a velha visão se afirmou novamente e exige que seja mostrado que o homem também surgiu de um desenvolvimento tão uniforme. Ela exige que o ancestral comum do homem e do macaco seja apresentado, pois há de fato uma lacuna na evidência histórica. Tal exigência é compreensível, porque a lacuna entre as habilidades intelectuais de humanos e animais é enorme. Todos nós sentimos, como disse Schopenhauer, Vol. 26, quarta ed.
A única diferença decisiva entre o homem e o animal, que sempre foi aquela faculdade cognitiva exclusivamente própria e muito especial, razão, atribuída, baseia-se no fato de que o homem tem uma classe de ideias da qual nenhum animal participa. São os conceitos, isto é, as ideias abstratas, em contraste com os intuitivos, dos quais, no entanto, esses são subtraídos. A próxima consequência disso é que o animal não fala nem ri. Mas a consequência indireta é tudo o que é grande e numeroso que distingue a vida humana da dos animais. Porque com a adição da ideia abstrata, a motivação tornou-se diferente. Mesmo que as ações do homem sigam com uma necessidade não menos estrita do que as dos animais, ainda assim pela natureza da motivação, na medida em que consiste em pensamentos que determinam a escolha, o conflito consciente de motivos, tornando possível, agindo com intenção, com deliberação, de acordo com planos, máximas, de acordo com os outros, etc. tão rico, tão artificial e tão terrível. 66. E vamos citar também Schleich von der Seele, p. 257. Uma vez que as atividades mentais que podem ser observadas em animais não são suficientes para descrever a alma humana como um aumento. 106. Para definir esses exercícios, já que, por outro lado, queremos evitar a intervenção de um poder metafísico, nada mais resta senão dar à substância nervosa dos órgãos da alma humana uma nova função que não pode ser observada nos animais. Escrever. Essa nova função é a capacidade da massa neural humana não apenas de vibrar em uma direção do local do estímulo para o centro perceptivo, mas também de se mover na direção oposta, do centro perceptivo para o local do estímulo. Nossa capacidade de, não apenas ver um cavalo com cor, forma, sombra e luz e todas as outras propriedades, mas também criá-lo de novo a partir de agora. Em uma palavra, a imaginação, apreendida como uma função especial da substância nervosa, é o que eleva o homem do reino animal de maneira tão elevada e gloriosa que bem se pode dizer. O homem certamente é animal em sua natureza física, mas é a imagem de Deus em sua natureza psíquica. É certamente o animal mais elevado, mas ao mesmo tempo também um precursor de seres superiores. O último animal da terra, o primeiro Deus deste mundo, esse é o homem. Por outro lado, Spencer levanta a objeção livremente formulada. Se você diz que o homem tem uma habilidade especial, mostre-me quando ela aparece pela primeira vez nas crianças. Se você não pode fazê-lo, mas se você admite que essa habilidade já está presente na criança e então aumenta gradualmente em aumentos imperceptíveis, então você não pode mais negar a possibilidade de um desenvolvimento tão imperceptível dessa habilidade. Mas a criança não possui as gloriosas faculdades que distinguem o homem dos animais, exceto no embrião. Por que eu deveria ser impedido de supor que o animal também tem essas habilidades pela raiz e que elas aumentaram lentamente ao longo de milhões de anos de adaptação constante, de modo que finalmente se tornou humano? O argumento de Spencer recebe apoio inesperado da observação. Porque um traço do desenvolvimento de cada ser que ocorreu no passado distante, bem como o desenvolvimento de cada habilidade de cada ser, ainda está presente no presente e pode ser mostrado. Isto. 107. São esses os estágios do desenvolvimento embrionário, seja o de um embrião físico ou o embrião de um pensamento, sentimento ou alguma atividade. Como vimos, o embrião humano é inicialmente uma única célula. Este se alimenta do sangue da mãe, cresce e se divide constantemente e permanece no útero por 9 meses até que a criança nasça. Dentro desse tempo ela se desenvolve por etapas imperceptíveis, e aí se descobre que as mesmas fases pelas quais ela passa recapitulam precisamente aquele desenvolvimento da vida que foi deduzido dos documentos da crosta terrestre. E depois, quando se desenvolve em um ser humano maduro, sua inteligência progride, em todos os aspectos, por todos os degraus que, de acordo com a evidência histórica, a inteligência humana teve que subir. Uma massa de evidências é assim acumulada para mostrar que todo desenvolvimento individual, de qualquer forma ou faculdade, tem que passar por aquelas fases que aquela forma ou faculdade, por sua natureza, ascendeu lentamente no passado. Assim, o teste de realidade, ou digamos a experiência considerada e ordenada, decide a favor da hipótese de desenvolvimento unificado. Ainda outro teste significativo lança seu peso.
Toda hipótese, de qualquer tipo, deve se encaixar em uma explicação sistemática do mundo. Fazer parte de tal sistema é precisamente o seu propósito. Acontece que a hipótese do desenvolvimento uniforme torna o mundo muito compreensível, enquanto a hipótese do desenvolvimento diverso deve assumir milagres inéditos para se encaixar no mundo como um todo. F. Portanto, vamos primeiro tomar o ponto de vista da hipótese do desenvolvimento múltiplo e não considerar suas razões, mas sim suas consequências intelectuais. Das espécies que estão para sempre separadas, não podem ser conectadas por nenhuma transição concebível e são, portanto, qualitativamente diferentes, que esta hipo. 108 tese, vamos supor apenas dois, humano e animal, por uma questão de simplicidade. Agora somos forçados a dividir a vida psíquica, por exemplo, em intelecto e razão, para justificar a diferença entre o homem e o animal. E de acordo com o nível superior de desenvolvimento humano, só atribuiremos inteligência aos animais, mas exigiremos o monopólio da razão para os humanos. De acordo com isso, tudo o que diz respeito aos seres humanos deve ter uma alta dignidade correspondente a esse privilégio. Sua morada, a Terra, deveria ser o centro do mundo. A linguagem não deveria servir apenas para comunicar, não poderia ser um mero instrumento, mas deveria carregar e mediar a razão, e toda palavra teria uma origem sublime. O que brota da razão não poderia mais ser condicionado pela razão, mas seria uma verdade eterna. Todos os conceitos seriam predeterminados como que por um destino avassalador, pois sua essência é insondável, cada um deles um milagre em si. Essas consequências podem ser mostradas na história da filosofia, quando ainda era válido o dogma da posição central do homem. Eles ainda se expressam entre a maioria das pessoas que não ponderam questões filosóficas. E tudo isso foi e é inevitável, pois não é apenas logicamente correto que um pensamento só tenha valor se ele se encaixar em uma explicação do mundo. Também é psicologicamente verdadeiro que um pensamento não quer ser isolado e, portanto, tece uma teia ao seu redor. Cada diferença qualitativa tende assim a aceder a todo um reino de juízos de valor, hipóteses e conclusões para participar na compreensão do mundo. Assim, é claro que toda qualidade, toda diferença indelével que não pode mais ser compreendida por meio de transições das menores nuances, divide o entendimento. Cada uma dessas qualidades está fadada a permanecer um todo em si mesma com os satélites ligados a ela, porque as transições para outras qualidades teriam que ser contínuas para serem apresentadas. Por esta razão, exige-se que o filósofo seja extremamente econômico na definição de qualidades. Tínhamos assumido duas qualidades: consciência e imaginação, ou pensar e sentir, ou o pensamento e o real, ou fazer e suportar.